Bom dia, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem, seguros em casa. E nós vamos iniciar, então, hoje, uma série de aulas para, pelo menos, cobrir a parte que seria a teórica da nossa disciplina. E a gente vai, aos poucos, ajustando essas aulas e tirando dúvidas pela internet. Tudo é novo para vocês e é novo para nós também agora. Bom, mas essa aula, então, o objetivo dela é, de uma certa maneira, apresentar alguns conceitos básicos e importantes de ecologia, mas também dar uma ideia geral do que os ecólogos fazem, né? Na aula passada, na primeira aula, vocês conversaram um pouco sobre o que era ecologia e deram as sugestões de vocês sobre o que eram as indicações de vocês sobre o que vocês entendiam como ecologia. E acho que isso foi bastante proveitoso, todos falaram de interações e tudo mais, mas será que a gente sabe mesmo o que um ecólogo faz? Bom, mas para começar essa aula, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem e pensassem o seguinte, que essa é a forma que a maior parte das pessoas observa a natureza, né? Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes de que, bom, alguém vai para o mato, ou ali é cheio de mato, e esse borrão verde que vocês estão vendo é justamente a forma que a maior parte das pessoas enxerga, o que a maior parte das pessoas enxerga quando olha para uma floresta, por exemplo. E o grande desafio de vocês vai ser desenvolver um outro olhar, independente da área da biologia que vocês forem, vocês vão ser desafiados a desenvolver um novo olhar sobre sistemas biológicos, de uma maneira geral, de maneira a tornar esse borrão algo mais nítido, né? Onde vocês conseguem de fato perceber que não são só um, não é só um fundo verde que você está observando, mas na verdade um conjunto de diferentes espécies, diferentes organismos, que todos eles possuem diferentes características e que essas características elas se manifestam de diferentes maneiras. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa floresta, nós sabemos que uma floresta ela é muito estruturada, que você tem uma estrutura é, que permite a ocorrência de diferentes organismos e esses diferentes estratos da floresta, eles são caracterizados por diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de vertebrados, de invertebrados, de fungos, e que estudar e olhar para esses organismos, olhando para esses organismos, a gente começa, de fato, a aprender mais sobre como a vida está organizada no planeta. Mas não existe só uma enorme diversidade de organismos, de formas acima do solo, mas também abaixo do solo, né? Nós sabemos que muitas das plantas estabelecem relações com fungos, por exemplo, que no solo há uma série de invertebrados, de micro-organismos que ajudam nas funcionalidades ou que executam diferentes papéis nesses solos e muitas vezes podem auxiliar, outras vezes podem prejudicar as plantas, e toda essa diversidade ela simplesmente está lá. Além disso, esses organismos eles não simplesmente existem em isolamento, mas eles interagem uns com os outros, né? Aí nessa imagem eu estou mostrando uma série de diferentes tipos de interações para vocês, né? E algumas interações que estão representadas, como herbivoria, predação, polinização, lembrando que não são só beija-flores e borboletas que polinizam, dispersão de sementes. Os organismos todos eles fazem parte do ambiente, eles interagem, essas interações têm consequências para esses organismos, e mais têm consequências, às vezes, que vão muito além daqueles organismos que estão interagindo. Então, vocês ressaltaram nas respostas de vocês o aspecto das interações
como um ponto-chave em ecologia. E, de fato, essas interações, tanto do organismo quanto o meio, quanto do organismo, dos organismos entre si, são, sim, um dos pontos-chave daquilo que a gente estuda em ecologia. Mas, de maneira mais geral, o que ecólogos estudam são todos os tipos de fenômenos que envolvem seres vivos. Então, nós podemos pensar em fenômenos ocorrendo em diferentes escalas, e aqui quando eu falo de fenômeno, eu estou me referindo a qualquer ocorrência observável, ou seja, qualquer coisa que a gente pode observar ocorrendo em ambientes naturais, ou ambientes não naturais, ambientes modificados, né, mas que envolvem seres vivos. E isso pode ser desde a escala microscópica em uma localidade muito particular ou em escala global. Então, você tem aí ecólogos estudando diferentes organismos em diferentes escalas, fazendo diferentes perguntas. A gente vai tentar dar uma olhada daqui para frente em algumas dessas possíveis perguntas e algumas dessas possíveis abordagens. Mas eu queria que a gente desse também uma olhada mais geral, e aqui não só sobre ecologia, sobre o que é fazer ciência. E a gente vai ter algumas outras aulas sobre o processo e o método científico, mas é importante que a gente passe a adotar um linguajar comum a partir de agora. E quando nós falamos em fazer ciência, basicamente o que nós estamos querendo fazer é compreender ou explicar fenômenos em termos dos processos que geram esses fenômenos. Então, processo é uma série de ações que produzem algo ou levam a um resultado em particular. A gente quer entender quais são processos que explicam fenômenos. E existe um método, que é o método científico, que é desenhado de maneira a nos ajudar a chegar nesse fim. Então, essa imagem aqui, esse diagrama à direita, o que ele está nos mostrando é basicamente essas fases do método científico. E é interessante que ali no topo a gente tem que perceber que as coisas começam com a observação. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. A observação do fenômeno, a definição de que aquilo pode ser uma coisa interessante e que merece uma explicação. A partir daí, então, você desenvolve uma questão. Essa questão é o que vai orientar todo o seu trabalho, toda a ciência a ser feita. Essa questão, ela está relacionada a hipóteses, que são explicações possíveis para um fenômeno. Né? Você vai fazer experimentos ou estudos observacionais, não necessariamente você tem que fazer experimentos, mas você pode desenvolver experimentos, testes, para testar aquela hipótese. Esses experimentos e essas observações vão ter que passar por algum tipo de análise. Esse é um ponto importante. Tá? A gente não consegue fazer ciência sem analisar dados, sem investigar os dados que a gente coleta ou na natureza ou por meio de experimentos. E, por fim, a gente vai chegar a alguma conclusão. Essa conclusão, ela pode ser uma conclusão sobre a nossa observação, mas ela pode dar origem a novas observações também, ou pedir por novas observações, ou indicar novos destinos para a pesquisa. E é por isso que essa maneira de representar o método científico como um círculo e setas faz sentido. Bom, quando nós falamos de biologia de maneira geral, nós estamos falando de múltiplos níveis de organização. Então, um biólogo vai estudar fenômenos e vai tentar entender processos ocorrendo nesses diferentes níveis de organização, que podem ir desde a célula, ou de organelas celulares, né, de processos ocorrendo dentro da célula, até processos ocorrendo na escala da biosfera, conjunto de sistemas todos da Terra. Cada um desses níveis possui propriedades particulares. E é por isso que a biologia, então, é dividida nessas diferentes áreas, porque simplesmente não tem como a gente entender todos os processos e todas as abordagens necessárias para
estudar fenômenos em qualquer nível de organização. Olha que belezinha. Bom, então, esses processos que ocorrem em um nível, sem dúvida que eles vão poder gerar efeitos sobre os demais níveis. Você pode ter processos ocorrendo na célula, esses processos que ocorrem na célula, sem dúvida, por exemplo, características do metabolismo celular, vão ter um efeito sobre os tecidos, o que acontece nos tecidos vai ter efeito sobre os órgãos e assim por diante. Mas ainda assim, essa divisão em diferentes níveis, ela é importante para nos ajudar a organizar essa complexidade. Os ecólogos, eles estudam particularmente essa parte aqui da organização, dos níveis de organização biológica. Esses são os fenômenos que ocorrem nesses níveis, são geralmente os fenômenos nos quais nós estamos interessados. Então, vocês já devem ter visto isso no colégio em algum momento, que nós podemos determinar esses diferentes níveis do indivíduo, da população, comunidade, ecossistema e biosfera. É importante porque a gente tenha aqui só uma definição simples de cada um desses níveis. Essas definições elas podem variar de definições mais abrangentes para definições menos abrangentes, né? Mas basicamente o indivíduo é um organismo de uma determinada espécie que você consegue identificar como um organismo. Isso vocês vão ver mais para frente, que talvez não seja tão simples, né? Para animais não coloniais, por exemplo, é simples, mas para animais coloniais, determinar o que é o indivíduo não é tão simples assim. Para plantas, a mesma coisa. Quando a planta é um indivíduo facilmente identificado, uma árvore ou um arbusto, por exemplo, às vezes, nesses casos, pode ser fácil identificar os indivíduos, mas quando uma planta tem um rizoma que conecta diferentes partes aéreas, a coisa fica um pouco mais complicada. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocorre em um determinado local. Comunidade é o conjunto de espécies que coexistem em um local, podendo ou não interagir. Então, você pode ter interações quando nós estamos falando de interações entre espécies, nós estamos falando, nós estamos pensando no nível da comunidade. Ecossistema ele é uma união dos componentes biótico, ou seja, vivo, e abiótico, ou seja, não vivo, né, o meio físico do ambiente, e como e todos os processos que ocorrem a partir dessas interações entre os organismos e o meio físico. E quando nós falamos de biosfera, nós estamos falando do sistema ecológico global, ou do conjunto de ecossistemas e como esses ecossistemas então, trocam energia, matéria e tudo mais. Bom, agora um ponto muito importante é que para cada um desses níveis eu posso identificar grandezas muito específicas de cada um desses níveis. Eu queria então que vocês agora dessem uma pausa e pensassem um pouco em quais são alguns das grandezas, daquelas características que vocês poderiam medir de cada um desses níveis. Por exemplo, o que eu posso medir no nível do indivíduo? O que eu posso medir de uma população? O que eu posso medir de uma comunidade? O que eu posso medir de um ecossistema e da biosfera? E aí a gente retorna, então, e conversa mais um pouco. E assim também a aula fica dividida em blocos razoavelmente menores, o que facilita para a internet minha, de vocês, e a cabeça de vocês também. E a minha voz.